Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Penápolis, sediada no prédio Vereador Nicolau Abramides, e que hoje tem a honra de entregar o título de cidadão penapolense para o professor Dr. Roberto Rilo Bíscaro. Neste momento, convido a adentrar ao plenário e tomar assento junto à mesa diretora o vice-presidente da Câmara Municipal, Kaique Rossi. Convidamos o vereador José Carlos Aguirre Monteiro. Vereador Hugo Tadeu Montanari Crepaldi. Vereador Rodolfo Valadão Ambrósio. Representando o prefeito de Penápolis, João Luiz dos Santos, convidamos o vice-prefeito e vice-prefeito eleito, Dr. Ricardo Castilho. Convidamos o vereador e prefeito eleito, Célio de Oliveira. Também para a composição da mesa, convidamos o ex-vereador Osvaldo Bíscaro. Dando continuidade, pedimos por gentileza que os presentes fiquem de pé. Convidamos o vereador Hugo Crepaldi a recepcionar e conduzir ao seu lugar junto à mesa de honra o contemplado com o título de cidadão penapolense, professor Dr. Roberto Rilo Bíscaro, acompanhado pela sua mãe, Donata Palmira Rilo Bíscaro. Muito obrigado pela gentileza de todos. Podem se acomodar. Justificamos a ausência do presidente da Câmara Municipal, Nardão Sacomani, e dos vereadores Joaquim da Delegacia e Francisco José Mendes. Registramos também a presença dos vereadores eleitos Lucas Casella e Jonas Chamarelli. Presença também de Éder Fonzar Granato, presidente da FUNEP e coordenador de extensão do Instituto Federal Campus de Birigui. Também de Ivone Dias Santana, representando o GAI, Grupo de Ação Integrada. Lembramos que esta solenidade tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 14 da TV a cabo, e também pela internet, www.câmaradepenapolis.com.br. Neste momento, para a abertura oficial da solenidade, está com a palavra o vice-presidente da Câmara Municipal, Kaique Rossi. Boa noite a todos os nossos munícipes aqui presentes, familiares, amigos do nosso homenageado, professor Robert, conhecido carinhosamente como professor Robert. Sejam todos bem-vindos, tenho certeza que será uma noite de bastante alegria, bastante emoção e de merecimento por tudo que o professor Robert fez em todas as suas vidas até hoje. Sob a proteção de Deus, em nome do povo penapolense, declaro aberta a sessão solene de entrega do título de cidadão penapolense ao professor doutor Roberto Rilo Bíscaro. De pé e voltados à nossa bandeira, cantemos o hino nacional brasileiro.
nossos bosques têm mais riba, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, que amor eterno seja assim, rolar para outras tentas estrelado, dedico verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. A concessão do título de cidadão penapolense para Roberto Rilo Bíscaro foi aprovado pela Câmara Municipal em março de 2011, por iniciativa do vereador Hugo Tadeu Montanaro Crepaldi. Para a apresentação de um resumo da história do nosso homenageado, convido o mestre de cerimônia da Câmara Municipal, Ricardo Alves. Roberto Rilo Bíscaro fala 13 idiomas e lê 4. É professor doutor pela USP. Tem um blog de sucesso em defesa dos albinos e já lançou seu próprio livro. Como chegar a tudo isso? Vamos ver por um vídeo. Filho de Donata Palmira Rilo Bíscaro e de Isaltino Bíscaro, Roberto Rilo Bíscaro nasceu dia 24 de janeiro de 1967 em São Paulo. É o caçula numa família de 4 irmãos, Osvaldo, Elisa, Randal e Roberto. Passaram por grandes dificuldades financeiras na capital paulista. Isaltino trabalhou como alfaiate e depois na Feira Livre, com a venda de revistas e gibis velhos. Donata foi comerciária, operária e faxineira. Aos 36 anos, após ter sofrido com o falecimento do terceiro filho, de 4 meses, albino, dá à luz a Roberto Rilo Bíscaro, também albino. Quando o Roberto nasceu, eu fiquei meio assim, apavorada, porque ele tinha esse problema e eu já tinha tido outro problema, então eu fiquei meio apavorada na ocasião. E o meu marido, como ele tinha uma religião, ele falava: velhinha, este menino é que vai cuidar de você. Eu não vou alcançar isso, mas este moleque é que vai cuidar de você. Você vai ter uma velhice tranquila, porque ele tinha uma premonição que fala, né? Ele era espírita mesmo. Eu tento ser espírita. Meu marido não, ele era espírita mesmo, ele via longe. Então foi o que aconteceu, e o Roberto foi. Eu nunca achei problema no Roberto. Para mim, ele sempre foi igual aos outros. Não tinha diferença entre um e outro. Albinismo é a ausência de pigmentação, né? As pessoas que não nascem albinas, elas têm um pigmento que se chama melanina. É isso que permite que vocês pigmentados possam tomar sol e bronzearem-se. No caso meu, que sou albino, eu nasci sem essa substância, sem a melanina. Então, eu posso tomar o sol que for, que eu vou apenas me queimar a ponto de ir ao hospital, mas não vou me bronzear. Outro dado do albinismo é que geralmente nós nascemos com sérias dificuldades visuais. Não é uma regra geral, mas é a maioria dos casos. Eu, por exemplo, tenho 10% de visão no olho direito
e 15 no olho esquerdo. E além disso, como eu não tenho pigmentação, ou tenho muito pouca, né, pigmentação nos olhos, que são muito azuis, eu também tenho problema com luminosidade, especialmente luminosidade externa do sol durante o dia. O Beto sempre foi um menino estudioso, muito estudioso, não teve infância com outras crianças por causa do albinismo dele. Então ele brincava só em casa. Desde criança eu percebi a deficiência dele, então eu comprava as palavras cruzadas, jogos educativos, lápis de cor, folha de papel sulfite, que ele era uma criança sozinha. E devido ao albinismo dele, ele não teve coleguinhas para brincar, então ele brincava dentro de casa. Eu percebi isso logo cedo. Então eu acho que isso daí ajudou muito a evolução dele, né? Com o material que eu dava para ele brincar. Roberto, aos 9 anos de vida, e sua família migraram para Penápolis em 1976. Ingressou no Instituto Dr. Carlos Sampaio Filho. Em sua nova cidade, o início de uma fase muito difícil pelo preconceito que enfrentava de crianças e adultos. Quando eu cheguei aqui em Penápolis, em 76, não havia ainda essa preocupação, né, que hoje existe, de inclusão, de você fazer programas anti-bullying. Então eu tive bastante problema com essa questão de as pessoas debocharem de mim, as crianças debocharem de mim, alguns adultos, né, também infelizmente acabaram fazendo isso. Então esse foi uma dificuldade que eu enfrentei. E como a escola, embora os meus professores e as pessoas tivessem a maior boa vontade do mundo, né, ainda eram épocas em que eles não tinham treinamento para lidar com pessoas com necessidades específicas. Então, às vezes, eu não tinha, por exemplo, provas feitas em formato especial para mim, eu tinha que ficar me levantando para copiar a matéria da lousa, né? Hoje em dia, os recursos são maiores, naquela época tudo era menor. Então, as dificuldades que eu tive foram essas, mas eu não culpo os meus professores, isso tem que deixar bem claro, né? Eles apenas não eram treinados para isso. Eles fizeram, inclusive, muito até. Quando ele apanhava na rua, aqui em Penápolis mesmo, quando ele era acuado lá na praça Sampaio Filho, eu notava que ele chegava com os olhos vermelhos, gazeados, mas eu não perguntava nada para ele, mas eu sentia. Então chegava de noite, eu chorava, mas eu não comentava nada com ele. Eu falava, meu Deus, olhai. Eu me lembro uma vez que eu estudava no Carlos Sampaio Filho, né, que eu chamava de instituto, ainda chamo, e as crianças começaram a caçoar muito de mim, e eu perdi a calma, porque eu tinha 9, 10 anos, e aí eu joguei uma pedra na cabeça de um dos garotos, acertou por sorte, né, porque eu não enxergava nada no caminho da pedra. E aí eu acabei depois apanhando deles por conta de ter atirado a pedra. Foi um fenômeno, um caso assim que eu sempre vou me recordar. Não com amargura, não, mas agora eu dou risada, especialmente porque eu gostei que a pedra acertou na cabeça dele. Aos 14 anos, Roberto passou pelo falecimento de seu pai. O meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, eu estava na 8ª série, e foi uma situação, claro, né, bastante complicada, porque você perder o pai é muito difícil, é um referencial, né, que as pessoas, especialmente os meninos, têm. E foi uma situação muito marcante, porque nós compramos a casa que eu moro até hoje, aqui na Avenida Eduardo de Castilho, e nós nos mudamos para essa casa no domingo, e na quinta-feira o meu pai foi internado e faleceu. Então, o sonho dele era ter uma casa própria. Ele conseguiu dormir na casa própria dele durante 4 noites, né? Isso é uma coisa que eu sempre vou lembrar. Ainda bem que ele conseguiu dormir as 4 noites, né? A gente tem que pensar, acho que também no lado bom das coisas. Em 1982, Roberto começou a cursar o primeiro colegial na escola Adelino Peters, tendo entre seus professores Ruth Viana. Roberto, um aluno
de letra A, muito atencioso, muito questionador. Aquele aluno que, quando eu entrava na sala de aula, era o primeiro que eu via, porque sempre estava sentado nas primeiras carteiras. No segundo colegial, Roberto começou a fazer também o curso magistério, estudando em 2 períodos. Na época, ganhou seu primeiro dinheiro através de uma apresentação teatral. Eu estava no segundo colegial e o secretário regional de cultura era o professor Fulanetti, né, o nosso querido José Fulanetti de Nadai. E a minha sala, eu fazia magistério de manhã. Aí a minha sala acabou montando uma peça de infantil, A Cidade dos Papa Pipocas, parece que era o nome. Eu era o vilão da peça. Nós montamos isso, um trabalho para a professora Etel, Dona Etel Dona Etel Zito, que foi minha professora. E aí nós decidimos que a gente iria apresentar essa peça aqui em Penápolis, não só na escola, né? A gente ia apresentar no Teatro Municipal e o professor Fulanetti nos convidou a apresentar essa peça em Araçatuba. E depois que nós apresentamos, fomos lá tal, depois que nós apresentamos, veio o cachê. Eu nem imaginei que a gente ia ganhar cachê. Eu comprei um rádio FM, AM FM, para poder ouvir FM, porque na época era um máximo aqui na região você poder ouvir FM, né? Foi o meu primeiro dinheiro ganho com serviço, foi no teatro. Eu conheci o Roberto na adolescência. Quando eu entrei no Adelino Peters, ele já estudava. E nessa época ele já era um agitador cultural. Então ele tinha um grupo de teatro, me convidou para esse grupo de teatro, a gente ensaiou uma peça, não lembro direito qual que era o teor da peça. Eu sei que eu era um palhaço e ele e o Paulo Sérgio eram polichinelos, e essa peça a gente apresentou numa mostra teatral da época. E a partir daí só andava com o Roberto para cima e para baixo. Roberto conquistou aprovação em concurso da Prefeitura de Penápolis para escriturário em 1985. A partir de 1986, trabalhou na Biblioteca Municipal, na qual contribuiu além do atendimento normal com diversas promoções. Roberto Bíscaro foi um servidor que, juntamente comigo, na Biblioteca Municipal, a partir de 1986, ajudou a Maria Júlia Carneiro, uma bibliotecária, a transformar a biblioteca realmente num equipamento cultural. Nós transformamos, era um depósito de livros, vamos assim dizer, com todo respeito aos servidores da época, mas eles não tinham formação para estar dando aquela característica, né, de um instrumento, de um equipamento cultural. Roberto Bíscaro me ajudou a Solange, ajudou a Maria Júlia Carneiro a fazer daquela biblioteca um espaço de uma geração que usufruía não só de livros didáticos, para pesquisas, tarefas de casa, mas principalmente fazendo eventos culturais, como o ciclo de vídeos. Nós tínhamos acabado de ter, infelizmente, o cinema fechado no município de Penápolis. O Roberto Bíscaro, como um cinéfilo na época, contribuiu bastante, dando sugestão para que nós tivéssemos um ciclo de vídeo na biblioteca e assim atrair também os usuários para ter os primeiros contatos com os livros aqui em Penápolis. Cineclube, lá na Biblioteca Municipal. Então, nessa época, eu tive a oportunidade assim, de assistir vários filmes iranianos, russos, franceses. Era uma turma boa, assim. A Solange, o Cledivaldo apoiaram muito. Então, o Roberto tem isso, né? Essa facilidade de agitar culturalmente, de trazer pessoas para coisas diferentes na cidade, né? E um dado interessante é que, assim, quando fala Roberto, eu não vejo assim uma pessoa albina, eu vejo o Robert, quer dizer, Roberto, porque, interessante, teve uma época que ele era apaixonado pelo Gênesis, ou melhor, pelo Phil Collins. Então, ele até mudou o nome dele, né? Ele queria ser tratado como Robert Collins. E até hoje eu trato ele de Robert, lembrando disso, dessa época que ele era apaixonado pelo baterista do Gênesis. Teve um momento engraçado, eu e ele, assim, tivemos vários momentos, mas um que interessante, que eu não ando, deficiente físico, e ele não enxergava, e não enxerga nada até hoje, né? Eu entrei na biblioteca, minha cadeira de roda, e ele disse: "Ei, rapaz, não pode andar de bicicleta aqui dentro." Eu olhei para ele, dei risada e fui embora, continuei empurrando. Depois que ele foi ver que era eu, da cadeira de roda, que só viu a roda. Ele viu uma roda passando, mas não sabia o que era.
Em 1986, Roberto também começou a estudar inglês na escola Fisk. 2 anos depois, já lecionava na mesma unidade, a convite de John Ruggiero. Eu tinha 19 anos, e aí eu dei a sorte, né? Penápolis tinha um cidadão norte-americano, né, morando aqui, o John Ruggiero, que foi meu grande mestre nessa área, que me ensinou muita coisa e acabou me dando depois oportunidade de trabalhar na escola dele. Então, eu ter me matriculado num curso de inglês e ter sido aluno do John foi assim um fato que realmente mudou a minha trajetória, né? Não sei se eu teria o sucesso de hoje se não tivesse sido essa pequena grande coisa que foi ter me matriculado no curso de inglês do John. Em 1990, Roberto inicia curso de letras pela FUNEP e recebe de um amigo o apelido de Robert. Ele chamava Roberto, Robertinho, tinha vários nomes. E virou Robert por causa de ele fazia inglês. Entendeu? Eu disse para ele um dia, você vai virar Robert porque você vai dar aula de inglês. Nesse momento, todo mundo conhece ele por Robert hoje, não por Roberto, né? É Robert, e ficou nisso. Com a conclusão do curso de letras, Roberto leciona nas escolas Adelino Peters, Ione Dias de Aguiar, Educandário Coração de Maria, FUNEP e OSEU. Avança ainda mais nos estudos. Faz mestrado e doutorado na área de dramaturgia pela USP. Em 96 ou 97, acho que foi 96, eu comecei a trabalhar na FUNEP e com o professor, né, eu me graduei lá, fiz letras, português e inglês, e em 96 eu fui convidado a lecionar lá. E uma das exigências era que em um período de 3 anos eu começasse a fazer uma pós-graduação, né, no caso mestrado. Aí então, quando o tempo estava quase se esgotando em 99, eu resolvi me matricular na Universidade de São Paulo, na USP, como aluno especial na área de dramaturgia norte-americana. E lá na USP eu fiz o meu mestrado, fiz doutorado, isso foi entre 1999 e 2006. Foram anos assim muito intensos, né? Eu tinha que viajar toda semana, conciliar isso com vários empregos e atividades aqui, sem contar o tanto que a gente tem que se dedicar e estudar. Mas foi um período muito rico, né? E que me deu muitas das ferramentas intelectuais que eu tenho hoje para poder ter criado o blog, para poder ter escrito o livro, né? Para poder ter me tornado um professor, imagino, um pouquinho melhor. Na defesa dos albinos, Roberto lançou em 2009 o blog do Albino Incoerente, promoção de sucesso nacional e internacional. Em 2009, no dia 1º de fevereiro, eu criei o blog do Albino Incoerente, porque não havia nada muito consistente em português a respeito de albinismo. Então eu queria que tivesse, né, que existisse na internet um centro de referência, né? Eu fui bem pouco modesto. A intenção era torná-lo um centro de referência sobre o assunto albinismo. Deu certo, né? Hoje em dia ele é realmente o centro de referência em língua portuguesa sobre o assunto, né? Eu tenho lá mais de 2.000 postagens, não só sobre albinismo, mas basicamente umas 600 ou mais, acho que a metade sobre albinismo. Então ele se tornou assim um grande centro de referência. E o blog, graças ao meu esforço e também, claro, a colaboração de várias outras pessoas, se tornou uma página bastante frequentada, e eu comecei a dar entrevistas, tal. Então foi um outro momento marcante na vida, foi quando eu assumi mesmo a minha condição de albino, né, e de fazer alguma coisa para as pessoas terem informação a respeito do assunto, também uma página para que outras pessoas albinas que tenham a autoestima danificada pudessem se mirar nela e ver que é possível ser bem-sucedido, né? Então, o blog do Albino Incoerente é praticamente meu cartão de visitas hoje em dia. Aqui, o criador do blog Albino Incoerente, que fala tudo sobre o albinismo, Roberto Biscaro. Ele é professor de inglês e literatura e criou o blog Albino Incoerente. Eu vou começar com Roberto Biscaro.
Essa é a explicação. Então é genético, passa de pai para filho, não é contagioso, é uma característica genética. Mas tem gente que tem medo de pegar o albinismo? Olha, tem sim. Às vezes eu vejo, porque no blog eu consigo saber, existe um dispositivo que se chama Google Analytics, né? Então eu consigo saber os caminhos que as pessoas trilharam no Google para chegar até o blog, as palavras que elas colocaram. Entendi. E de vez em quando aparece lá, albinismo é contagioso, eu posso pegar albinismo? Um dos destaques dessa importante exposição em São Paulo é também um defensor da cidadania. Roberto Bíscaro tem albinismo, uma alteração genética que impossibilita a pigmentação da pele, dos cabelos e dos olhos. Antes de falar por que ele é um defensor da cidadania, vamos contemplar a beleza especial de Roberto e de outros albinos clicados pelo fotógrafo Gustavo Lacerda. As fotos assim expostas tornam a imagem dos albinos algo mais rotineiro, um grande passo para diminuir o preconceito. Eu e Roberto fomos para a Avenida Paulista, um dos lugares mais movimentados de São Paulo. E em meio a tantas pessoas e olhares, Roberto falou sobre a dor de ser visto como diferente. O albinismo foi menos difícil do que o preconceito das outras pessoas. Crianças são rejeitadas desde o início, em função disso. Entendeu? Ele teve muito apoio familiar. Isso aí é que sustentou toda a base dele. Ali. E um médico precoce também, que provavelmente orientou a mãe, enfim. Não rejeitou, porque também nós temos rejeição de médicos. Sim, eu sei. Muito. Rejeição de médicos. Médicos mal informados, é muito comum isso. Existem histórias nos Estados Unidos, por exemplo, de médicos que ainda hoje recomendam aborto, né? Quando sabem que é albino e tal. Olá, tudo bem? A TV Câmara está recebendo o professor de inglês e literatura Roberto Hila Bíscaro, que entre outras coisas vai estar falando de inglês e também albinismo. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo à TV Câmara. Oi, obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Roberto Hilo Bíscaro foi aprovado em 2010 em concurso para professor de inglês no campus do Instituto Federal de São Paulo, em Birigui. Além de doutor pela USP, Roberto fala 13 idiomas e lê 4. Em novembro de 2012, lançou o livro Escolhi Ser Albino. Meu irmão Roberto, pela deficiência dele, pelos problemas dele, ele sempre teve dificuldade em relacionamento com as pessoas, com outras pessoas diferentes dele. Então isso ajudou muito e foi o motivo de esforço que ele teve, da superação. Então ele se dedicou muito aos estudos. Ele entrou de corpo e alma na escola, nos livros, e foi evoluindo a cada dia que passa, tornando-se hoje o que ele é, uma pessoa culta e uma pessoa humana, que venceu todos os obstáculos que ele teve até hoje, graças ao grande esforço e ao grande coração que ele tem. Então eu admiro muito meu irmão, o Beto, por causa disso. Lutou sempre sozinho, né? Lutou sempre sozinho, vai à luta, enfia a cara, mete a cara e consegue o que ele quer. Ele chegar até onde ele chegou. E hoje é esse moleque que eu tenho aí, sabe? Só me traz alegria, só me traz... Ele não me abandona um minuto. O que eu penso em comprar, ele já percebe logo. Quando chega esses folhetos de supermercado, chega esses folhetos assim de propaganda, eu pego o folheto e falo, bom, deixa eu ver o que eu vou comprar. Então ele coça a cabeça. Ele coça a cabeça e fala, ó, não gasta mais que R$10, hein?
Eu costumo dizer que a minha história é a história de alguém que, em princípio, tinha muita coisa para fracassar, né? Para dar errado, pela condição física, de algumas desvantagens que eu tenho em relação a várias pessoas e condições econômicas, né? Minha família era bastante pobre, e eu nunca escondo isso, muito pelo contrário. Mas eu consegui, através de esforço e através de contatos, né, ajuda de amigos e esforço meu, a reverter essa situação e ser uma pessoa, imagino, bem-sucedida, né? Academicamente. Eu me orgulho muito de ser doutor pela universidade mais prestigiada desse país, é a mais prestigiada, na verdade, da América Latina. Eu tenho um emprego federal, eu criei uma página na internet que é referência no Brasil e em Portugal, né, na Argentina. Já estive na Argentina dando palestra por conta do blog. Então eu acho que a lição que eu tenho, se é que eu possa dizer assim, é que se a gente se esforçar, pode ser que as coisas aconteçam positivamente, né? Mas precisa de esforço, não só de esforço, precisa de esforço, mas precisa de um certo preparo também intelectual, né? Por isso que eu valorizo muito escola, ou na verdade eu valorizo mais educação do que a própria escola em si, né? A gente tem que tentar afiar as garras no bom sentido para ir à luta. A gente indo à luta, as coisas podem acontecer para o bem, né? Your name? Yo soy Roberto. Roberto, okay. Dani, mucho gusto. You can speak for family, parents, or work. Ok. Ansioso, morrendo de medo, me cagando de medo, pero vamos. Bueno, muy bien, señor. É muito prazeroso prestar homenagem a um querido ex-aluno, hoje expoente, mestre, doutor, consciente e desafiador, que dispensa maiores elogios. Por justiça se faz merecedor do título de cidadão penapolense. Parabéns, Roberto, por fazer parte étnica de nossa Maria Chica e passar a dividir conosco toda a gama de conhecimentos que você tem adquirido. Beijos, Feliz Natal. Roberto, parabéns por esse título que você recebe hoje aqui na Câmara de Penápolis. Eu sei que o quanto Penápolis significa para você e o quanto você batalhou para conseguir todas essas conquistas que você vem alcançando. E você é uma pessoa que realmente merece todas essas conquistas. Roberto, é uma honra estar aqui hoje para te dar felicidade e dizer que este título que você está recebendo é muito merecido. Eu posso falar bem do Roberto, que ele foi professor das minhas filhas, meu companheiro de trabalho, e em nome
da minha família, da Fundação Educacional de Penápolis e agora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do qual somos companheiros de trabalho, eu estou aqui para te dizer que esse título é um resultado de toda uma história que você vem desenvolvendo ao longo de sua vida. Eu sei que é uma emoção muito grande para você e para todos nós que somos teus amigos, te conhecemos e sabemos do teu trabalho, do teu esforço e da tua competência. Às vezes as pessoas falam, tal pessoa tem sorte, tal pessoa, olha só a sorte daquela pessoa. Eu não acredito na sorte. Eu acredito que a sorte ela é a união de dois fatores, esforço e competência. E isso você tem de sobra. Obrigado por ser nosso amigo, obrigado por ser o nosso companheiro de trabalho, professor Robert. Professor Robert, eu não podia deixar de cumprimentá-lo, porque é o mínimo que a gente pode fazer pela contribuição que você deu a Penápolis, a contribuição que você deu aos seus amigos. Aliás, essa é uma característica sua, né? Preservar a amizade e perpetuar, né? Porque eu soube que você também é amigo da minha filha, e a minha filha tem uma admiração muito grande por você. E eu cumprimento você por esse título de cidadão penapolense. Muito bem-vindo, parabéns. Roberto, meu primo e companheiro querido de sempre. Parabéns pelo título de cidadão penapolense que você está recebendo hoje. Robert, essa homenagem é mais do que merecida, porque você foi, é e sempre será um lutador, um vencedor. Você é um exemplo de ser humano. Um beijo, meu querido. Bom, isso é para você, Robert. Acho que nossa amizade foi tão grande e é tão grande que tudo que você passou na vida e conseguiu o que você conseguiu hoje, com o seu blog, com o seu livro agora, com esse reconhecimento de cidadão penapolense, tudo, com a sua vida no passado, com o que está acontecendo no futuro hoje, acho que, como sempre digo a você, você merece. É isso, você merece mesmo, de coração. Meu irmão, você merece o que está acontecendo hoje na tua vida pelo esforço, pela luta que você fez até hoje. Eu tenho orgulho de ser teu irmão e espero que você continue fazendo o que você está fazendo, que você merece, e as pessoas que estão aproveitando isso que você ensina também estão muito orgulhosos de você. E eu, como irmão, te agradeço e mando para você um beijo no seu coração. Eu te amo. Beto, eu não sei nem como falar com você, mas você sabe o tanto que eu te admiro, meu irmão. Você sempre foi um lutador, passou por muitas crises e ainda passa por crises. Eu sei que você ainda sofre, mas levanta a cabeça, vai para frente e não liga para nada, não. Você é mais você. Eu queria te mandar um grande abraço, um grande beijo. Eu te amo, meu irmão. Roberto, lhe conheci em uma época em que só um de nós dois tinha cabelo branco, numa mesa do boteco embaixo do edifício Adília. Lembra? Melhor não, porque isso foi praticamente quando estávamos no berçário, e hoje em dia a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores. Não foi amor à primeira vista, mas afinidade à primeira troca de ideias. Tenho prazer em dizer que, da sua adolescência tardia em diante, sou testemunha de literalmente tudo o que consta em sua biografia. FISC, FUNEP, USP e IFESP. Da sua versão inicial em informática aos downloads massivos, a criação do blog e finalmente publicação do livro. Olha só, justamente pela editora da minha amada UFSCar, onde graduei. Sabe aquele ditado da mãe da Kate Bush? Pois é. Acho que somos um belo exemplo dele, já que nossa relação transcendeu da amizade para a fraternidade há muito. Isso posto, ficam meus mais sinceros e orgulhosos parabéns por mais dessa conquista. Você tem feito muito para merecer isso. Ô Beto, eu sou meio suspeita de falar. Outra vez eu vou pronunciar essa palavra. Mas eu acho
que essa homenagem que você está recebendo hoje já estava na hora, viu? Estava na hora de vir. Você lutou muito, você foi e você é um bom professor. Você é muito considerado aqui. Eu não sei o que eu vou falar para você. Eu só vou falar, filho, Deus que te abençoe. Só isso que a mãe vai falar para você. Os nossos aplausos a Roberto Rilo Bíscaro, cidadão penapolense. Neste instante, convido o vereador propositor desta homenagem, o vereador Hugo Tadeu Montanari Crepaldi, a entregar então, fazer a palavra, né, de 5 minutos a respeito do professor Roberto Rilo Bíscaro. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente Kaique Rossi, em exercício, o digníssimo vice-prefeito Ricardo Castilho, cumprimentar meu amigo Oswaldo Bíscaro, cumprimentar a dona Donata, mãe do nosso homenageado, né, Roberto Rilo Bíscaro, mais carinhosamente chamado como Robert, né? Para mim é uma grande felicidade hoje de estar aqui nesse momento agraciando esse título a esse menino. É um orgulho muito grande para mim mesmo. Mas não posso deixar daqui cumprimentar minhas ex-professoras aqui presentes, a Clara, a Ana, a Ruth, né? O tempo passa, né? E como passa. A gente já com 55 anos de idade nas costas, e não é fácil, não. Vou deixar algumas palavras e cumprimentar também aqui, eu não posso deixar de cumprimentar meu grande amigo Éder Granato. Você, Éder, você é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, não só pela sua pessoa, mas pela tua família e pelo trabalho que você exerce na frente da nossa Faculdade de Penápolis. Se necessário fosse retratá-lo numa só palavra, com toda a propriedade, podemos chamá-lo de vencedor. Roberto Rilo Bíscaro é um grande campeão em várias áreas, várias situações e principalmente como ser humano. Que bom para Penápolis que esse grande guerreiro integra a nossa comunidade. Homem de inteligência privilegiada, determinação notável e superação comprovada. Roberto Rilo Bíscaro acrescenta desde 1976 para Penápolis serviços que enriquecem as áreas de educação e cultura. Entre tantas atuações, podemos citar sua competência no trabalho frente à Biblioteca Municipal, teatro, aulas em diversas escolas e aulas particulares. Roberto Rilo Bíscaro é mestre e doutor pela USP. É referência na defesa dos albinos, um trabalho de projeção nacional e internacional, ajudando também a promover o nome de Penápolis. Dr. Roberto Rilo Bíscaro, Penápolis, hoje, ao lhe conceder
oficialmente o título de cidadão penapolense, registra o nosso muito obrigado por tudo. Temos orgulho de você ser cidadão penapolense. E que Deus te abençoe e que você siga sua carreira brilhante naquilo que você atua hoje em prol dos albinos, conforme já relatado aqui no vídeo. Muito obrigado e boa noite a todos e parabéns. Terminado o discurso, convido o vereador, autor, da propositura, a entregar o título de cidadão penapolense ao professor Roberto Rilo Bíscaro. Juntamente com o vereador Hugo, convido a esposa do mesmo, Dona Edith, a também homenagear a nossa amiga Donata, mãe do Roberto Rilo Bíscaro. Continuando, convido o vice-prefeito Ricardo Castilho a entregar um certificado em nome do prefeito João Luiz dos Santos ao nosso homenageado Roberto. Professor, pode voltar aos lugares, fica à vontade. Na sequência, está franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Dr. José Carlos Aguirre Monteiro. Tempo regimental de 2 minutos. Boa noite, senhor presidente Kaique Rossi, nosso representante, nosso prefeito municipal, professor João Luiz dos Santos, o nosso vice-prefeito, doutor Ricardo Castilho, o irmão do Roberto Oswaldo, nosso ex-vereador aqui nessa casa, e o nosso grande homenageado hoje, já agora cidadão, além de paulistano, penapolense, e a nossa grande amiga, mãe do nosso professor, Donata, ao qual, juntamente com minha tia
madrinha Mafalda, esposa do professor Jaime Monteiro, Sandra, as professoras, né, o Éder, nosso presidente, e vários ilustres aqui, vários professores, todos aqueles que realmente promoveram esse, e o nosso vereador que indicou aqui, professor Hugo, aqueles que reconheceram e fizeram um reconhecimento. Acho que a superação é o nome da noite, né? Superação. A gente, como todos sabem, né? A gente, como médico que trabalha no dia a dia, trabalha com os desiguais, né? E a superação, ela tem que existir. Eu mesmo sou pai de uma menina especial, e a gente acompanha o dia a dia da superação, e o homossexual, o negro, o especial, né? O Brasil é ímpar, se não me engano, são 20% da população tem um desigual, né? E nesse esforço da inclusão nesse país, né? O esforço, né? A determinação, né? E sobretudo que uma psicóloga falou, brilhante, sobretudo o apoio da família, né? Não tem nenhuma possibilidade de chance, a gente sabe disso, quem não tem um apoio, o amor, a dedicação, né? A gente, como médico, às vezes a gente compartilha das confissões. Eu posso dizer que Dona Donata me confessou, né? Confessa do grande medo que sentiu ao ver o nascimento de mais um albino, porque já tinha perdido um albino. Porque Deus, né, me deu essa hoje a gente pode ver essa dádiva, né? Porque foi realmente na mão certa, no amor certo, na família certa, e graças a Deus hoje Penápolis, eu digo, Penápolis tem muita sorte. Essa família veio nos acolher aqui na nossa comunidade e hoje tem esse reconhecimento. Parabéns, professor. Acho que o professor hoje tem o reconhecimento de toda a nossa comunidade. É uma coisa diferente, né? Porque tudo que ele conquistou hoje foi na base do esforço, da inteligência, da superação. Mas o reconhecimento de uma comunidade, essa não. Essa aqui a gente pode dar essa contrapartida hoje, que é muito pouco do que Penápolis recebeu de você. Deus te ilumine tua família, e que você consiga vencer ainda mais aí como profissional, como professor, no seu blog, nos seus livros, e tenho certeza que a luz continuará brilhando, e que agora, como cidadão penapolense, vai brilhar ainda mais e colocar Penápolis no centro das atenções, como você nos brindou com a sua presença e sua profissão e seu amor e a sua dedicação para essa cidade. E que você nos perdoe de público, né? De todo o bullying, de tudo que já aconteceu com você, porque a sociedade hoje tem esse esforço da inclusão, e tenho certeza de que isso tudo superou e que você vai superar muita coisa ainda. Deus te ilumine e que realmente você, com esse título, também galgue mais um degrau na sua vida. Muito obrigado a todos. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Dr. Rodolfo. Boa noite, presidente Kaique Rossi. Boa noite a todos
demais vereadores, a boa noite a todos que compõem a mesa, doutor Ricardo, Oswaldo, né? Irmão do Robert, né? Como carinhosamente chamado, Dona Donata. Dona Donata sofreu a hora que viu o Robert pulando de paraquedas aqui. Hoje ainda ela estava sofrendo. Já tinha visto, Dona Donata, ou não? Já tinha visto as imagens. Ela sofreu junto novamente. Acho que mãe é mãe, né? Até nas imagens, mãe é mãe. Pelo menos temos algo em comum, viu, Robert? Também saltei de paraquedas. Eu também quase, igual você disse, ainda quase também. Mas você caiu melhor do que eu, porque eu caí literalmente de bunda no chão. Mas é algo numa passagem, quem tiver a oportunidade de saltar de paraquedas, tenha certeza que a experiência é ímpar realmente. Venho aqui falar para você que acho que te conheço desde pequenininho. Você não me conhecia, mas eu sempre vi, eu morava perto do Adelino ali. Você lecionava no Adelino, né? Lecionou no Adelino. Minha mãe trabalhou no Adelino por mais de 20 anos, então sempre te via. Depois a gente começa a ficar curioso, né? Vamos estudar, vamos procurar saber o que é do albinismo. Já entrei no seu blog, conheci seu blog, parabéns pelo trabalho, acompanhei sua entrevista no Jô Soares. Acho que você é um destaque para a Penápolis. Não tive a oportunidade de ler o livro ainda, tá? Mas tenha certeza que vou ler. E como sua mãe disse, realmente acho que demorou para a gente fazer esse reconhecimento. Parabéns ao Hugo, viu, Hugo? Parabéns por essa lembrança aí, que realmente Penápolis tinha que te fazer essa homenagem. Né, Éder? Dizer também que mais um grande homem que saiu da FUNEP, né, para o mundo, né, para a USP, para mestrado, para doutorado. Então, mais uma vez, a FUNEP aí se destacando aí no cenário nacional. Um grande homem hoje do nosso Brasil. E como tenho que confidenciar ali na antessala, aqui antes da sessão, ele dizendo que o título de cidadão penapolense para eles era mais importante que o doutorado que ele teve. Então, para você ver, para a gente, às vezes, a gente não dá tanto valor em um pequeno detalhe, mas o fato de ser penapolense hoje, né, Robert, para ele, confidenciou a gente lá, era mais importante do que o doutorado, e a gente sabe que um doutorado na USP é um doutorado na USP. Então, agora, com mais prazer ainda de parabenizar, dizer que acertamos, o Hugo acertou mais ainda na indicação. Dona Donata, parabéns pelo seu filho, parabéns por tudo que a família unida representou, tenho certeza, aí como alicerce para ele se tornar esse grande homem aí. E acho que Penápolis só tem que agradecer a mais um ilustre penapolense, levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil. Então, isso é um mimo que você vai levar do nosso coração, e nós, como representantes do povo, temos mais do que obrigação de fazer essas homenagens. Uma grande e justa homenagem a um grande penapolense. Parabéns. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Célio José de Oliveira. Senhor presidente Kaique Rossi, cumprimentar aqui o vice-prefeito, doutor Ricardo Castilho, atual, e o nosso próximo também, vice-prefeito, doutor Ricardo, companheiro nosso. Cumprimentar o Oswaldo Rilo Bíscaro, que foi vereador aqui na Câmara Municipal. Acho que nós não tivemos, eu pelo menos não tive a honra de ter trabalhado contigo, né, Oswaldo? Quando eu entrei, acho que você estava saindo. Cumprimentar o Roberto, o Robert, Dona Donata, a família Rilo Bíscaro, é uma família que a gente conhece de longa data, temos grandes amigos na família Rilo Bíscaro, pessoas realmente importantes aqui dentro da nossa sociedade. Cumprimentar o vereador Hugo pelo acerto, né, da indicação do Robert para receber o título de cidadania. O Robert, quando estudou no Adelino Peters, na época que o professor Fulanetti, que inclusive está presente aqui, era o nosso professor de português, ele entrou no primeiro, eu estava no segundo colegial, né? Boa época, né, Robert? Professor Fulanetti, fez Raal, professora Cecília, Maria José de Macedo, a boa época do Adelino Peters, né? Colégio Industrial. E nós pudemos acompanhar um pouco da trajetória
do Robert. Até achei, não sabia que o Robert não era nascido em Penápolis, mas valoriza muito a outorga do título diante da declaração do Rodolfo de um testemunho do Robert no corredor. Eu acho que é isso que uma cidade como Penápolis ela precisa de pessoas que gostem da cidade, pessoas que verdadeiramente tenham uma paixão pela cidade. E o testemunho do Robert no corredor da Câmara Municipal é uma frase, uma mensagem que deve entrar para os anais da história da Câmara Municipal. Olha, é mais importante o título que eu estou recebendo aqui do que o título de doutorado que eu fiz. Isso é muito profundo. Para quem é penapolense de nascimento, para quem ama essa cidade verdadeiramente como nós amamos, né, e teremos a honra de dirigi-la a partir de 2013, essa é uma frase muito forte, Robert. Você pode ter certeza que na noite de hoje, em que nós estamos te entregando esse título de uma forma merecida, o que vai ficar para mim é a frase que trouxe aqui o Dr. Rodolfo, de algo que você disse nos corredores aqui desse legislativo. Eu acho que isso é muito forte, muito forte. A noite de hoje é mais importante, esse dia está sendo mais importante do que o dia em que eu recebi o título de doutorado através de um esforço pessoal e intelectual que todo mundo sabe que você possui. Então eu quero cumprimentá-lo e dizer que Penápolis é uma cidade privilegiada, uma cidade abençoada por ter uma mente tão brilhante, uma pessoa com um cabedal, com um conhecimento imenso que você tem, estar aqui dentre os nossos habitantes hoje, fazendo parte da nossa sociedade. Nós é que temos a honra de tê-lo como uma pessoa que hoje reside aqui e que gosta tanto de Penápolis como nós gostamos. Então, parabéns a você, parabéns ao vereador Hugo, parabéns ao Poder Legislativo, que acerta mais uma vez na concessão desse título tão importante. Parabéns. Peço a palavra e peço ao primeiro secretário, Dr. José Carlos Aguirre Monteiro, que assuma a presidência, por gentileza. Fazer uso da palavra, o nosso vice-presidente, vereador Kaique Rossi. Boa noite, senhor presidente, Dr. José Carlos Aguirre Monteiro, vice-prefeito Ricardo Castilho, irmão do homenageado, seu Oswaldo, o nosso principal artista da noite e merecido, professor Robert, ou Roberto Rilo Bíscaro, né? Sua mãe, toda entusiasmada na noite de hoje, bastante feliz, dona Donata, irmã Elisa, familiares, amigos, população que nos acompanham aqui ou por algum meio de comunicação. Professor, talvez muitos de nós, se fôssemos alvejados por pedras de preconceito, esmoraríamos, desistiríamos das nossas vidas. E o senhor, com o respaldo da sua família, com a força de vontade sua própria, construiu hoje o que nós podemos dizer de um castelo. Mas não um castelo de bens materiais, um castelo composto por reconhecimento público, um castelo composto com muito suor e trabalho em prol da sociedade, um castelo composto por conquista, onde no Brasil de hoje 3, 4% dos brasileiros possuem um curso superior completo, o senhor possui um doutorado na melhor universidade do nosso país, que é a USP. Então o senhor tem um castelo que ninguém toma, porque o castelo de bens materiais, qualquer homem pode ir lá e roubar, mas esse castelo de uma grande pessoa que o senhor ninguém tomará nunca.
Sinta-se lisonjeado e orgulhoso, professor. O senhor é um grande espelho para mim, que fui seu aluno, para o meu irmão, para a minha irmã, que também foram seus alunos, e eu tenho certeza que para todos nós aqui de Penápolis. Então, parabéns, que os seus dias daqui em diante sejam ainda mais felizes, que novas conquistas ao lado dos seus familiares que aqui estão e dos seus amigos aconteçam, nos próximos anos. Sucesso cada vez mais ao senhor. Você é merecedor de tudo isso, desse reconhecimento, desse título de cidadão penapolense. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, aos vereadores eleitos, Lucas, que é casado com a sobrinha do nosso homenageado, Jonas, e todo mundo aqui presente, e aqueles que nos acompanham pelo meio de comunicação. Boa noite, muito obrigado. Reconduza os trabalhos dessa casa, vereador Kaique Rossi, vice-presidente. Vamos, excepcionalmente, abrir a palavra a 3 munícipes, nesta noite. O primeiro já se colocou à disposição em falar, é o seu Oswaldo. E mais 2 que porventura queiram. Na sequência. Seu Oswaldo, pode usar a palavra por 3 minutos. Primeiro, eu quero agradecer a quebra de protocolo, que isso não está dentro, não é permitido, mas ele deixou a gente falar isso. Primeiro, eu quero agradecer, em nome da família Rilo Bíscaro, ao vereador Hugo, que proporcionou essa honraria ao meu irmão. De coração, em nome da família Rilo Bíscaro, eu agradeço. Em segundo lugar, eu quero agradecer a mesa diretora, em nome do presidente, Kaique, por estar proporcionando essa honraria ao meu irmão. E em terceiro lugar, eu quero agradecer todos os amigos do Roberto, todos, modo de falar, porque aqui está uma pequena parcela, mas todos que estão aqui dentro. Agradeço de coração por ter vindo homenagear meu irmão. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Senhor, 3 minutos. Ô Mair. Senhor presidente, senhores membros da mesa, presentes, diante de uma situação como essa, a gente só tem uma coisa a perguntar. O que é que eu devo dizer e desejar a você? Por mais que disséssemos ou desejássemos, com absolutíssima certeza, desejaríamos e diríamos muito pouco. E o nosso silêncio, acredito, acabaria falando mais alto. Mas alguma coisa tem que ser dita. E já que eu estou aqui, eu vou pedir ao Papai do Céu que continue proporcionando a você a serenidade dos fortes, a altivez dos bravos, a inspiração dos iluminados. E lhe dá um abraço fraternal. Mais alguém quer usar a palavra? Mais ninguém? Então, o vereador eleito Lucas Casella. Calma, vó. Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora, ao homenageado, as pessoas que nos assistem aqui. Bem, vou ser bem rápido. O Robert é uma pessoa muito especial e uma das coisas que mais me impressiona nele
que é o que demonstra a inteligência e o senso de humor. É uma pessoa que a gente, sempre que conversa, dá muita risada. E é muito, muito assim, prazeroso. E eu concordo com a avó, que assim, passou até um tempo, né, vó? Devia ter vindo esse título até um tempo mais, mas assim, honra o lançamento do livro, honra o blog, que tem feito muito sucesso internacionalmente até. E, enfim, eu acho que é merecido. São pessoas que vêm com a família da minha esposa, que eu adoro, e adoro todos vocês. Parabéns. E assim, parabéns é uma palavra muito forte, né? São poucas as pessoas que a gente pode virar e falar parabéns. E é isso que eu acho. Parabéns a você, meu querido. Obrigado a todos. Com a palavra, o nosso vice-prefeito, Ricardo Castilho, em nome do prefeito João Luiz dos Santos. Vereador Kaique Rossi, vice-presidente desse Legislativo e hoje presidindo esta sessão solene, vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, vereador Célio José de Oliveira, vereador Hugo, vereador Zeca Monteiro, querido ex-vereador Oswaldo Rilo Bíscaro, prima Donata, como minha sogra carinhosamente a trata, meu caro Roberto, familiares, colegas, não estranhe o termo, colegas, professores e professoras, que eu também sou e tenho orgulho de sê-lo, professor. Meus amigos e minhas amigas, o que nós estamos vivenciando hoje é mais uma prova de que Deus existe. Hoje, numa entrevista, uma pergunta final, me disseram, Deus? Eu disse, amor. E que nós vimos aqui hoje, na verdade, eu acho que o homenageado não é só o Roberto, não. Homenageada é a dona Donata, é o Oswaldo, é a Elisa, os familiares todos. Porque, gente, não é fácil. Eu me lembro de uma passagem que me marcou muito na Assembleia Legislativa. Um cidadão que eu prezo muito, é um negro, mas de alma branca, de uma cultura vasta, que é o Netinho. E numa homenagem, no dia do orgulho negro, tinham lá uns irmãos negros, com anéis de brilhante, muito bem vestidos, sapatos de 2 cores, e reclamando de preconceito. E o Netinho tomou a palavra e disse, meus irmãos, vocês precisam estudar, vocês precisam lutar contra o preconceito, não é só ficar chorando, não. Então, veja o valor deste jovem. Ele passou por tudo, ele venceu a tudo. Mas venceu por quê, Roberto? Esse baluarte que está aqui à sua esquerda, seu irmão que está lá, sua irmã que está ali, a memória do seu pai, as luzes que o seu pai, por certo, lhe transmitiu, lá de onde ele se encontra, um lugar bem melhor do que esse nosso, né, com certeza, e você venceu a tudo, venceu as barreiras. E o título de cidadão penapolense, ou título de cidadania, se quiserem, é a maior honraria que se pode dar a uma pessoa. E algumas vezes, como vereador, como vice-prefeito, como deputado, como prefeito, eu às vezes critiquei alguns títulos que foram otorgados nesta Câmara. Às vezes até eu deixei de comparecer, sabe, Roberto? Porque eu achei que, sabe, a coisa estava indo muito para baixo. Porque é a maior honraria, gente. Não é assim para distribuir, como se distribui pastel, né? Mas eu quero dizer para você que hoje, se o prefeito João Luiz não tivesse pedido para representá-lo, eu estaria aqui, sim. Estaria como vice-prefeito, como amigo e como parente por afinidade, né, prima Donata?
dizer para você, Roberto, depois de tudo que foi dito, depois de tudo que foi falado, depois de tudo que foi passado no vídeo, uma palavra só: você é realmente um vencedor. Seja bem-vindo, Roberto Rilo Bíscaro, cidadão penapolense. Agora com a palavra, o nosso homenageado, professor Roberto Rilo Bíscaro. Obrigado. Dá para ouvir? Som, dá. Tem que testar, né? Porque me ver é fácil, para ouvir tem que também ser fácil. Eu quero agradecer, né, primeiramente ao vereador Hugo Crepaldi pela ideia de me dar o título de cidadão penapolense, agradecer as demais autoridades que estão presentes, vereadores, meus amigos, parentes, todo mundo que veio me prestigiar. E aquilo que eu disse nos corredores, nos bastidores, né, sobre isso representar muito mais para mim do que um título de doutor, é verdade mesmo. Na verdade, assim, enquanto as pessoas estavam falando aqui, eu cheguei em Penápolis em 76. Acho que 2 meses depois eu estava no palanque lá com o Ricardo de Castilho. Eu tinha 9 anos, eu não sei, nem se ele lembra disso não, mas era ele e o Arionte, né? E a minha tia Emília Penteado era candidata a vereador ou algo assim. E eu, sei lá, eu tinha 9 anos e ficava lá no meio do palanque. E conheço, né, assim, todas as pessoas, o Celinho, eu me lembro dele do segundo colegial, eu me lembro da mãe dele participando dos programas de rádio, lembra, Celinho? Do Salles Júnior, do Rodolfo, lembro da mãe trabalhando, enfim. Eu não tinha o título de cidadão penapolense, mas a comunidade tá em mim. Eu tenho lido agora, no segundo semestre, ou relido as tragédias gregas, né? Eu não tenho muito tempo mais para ler, professor de literatura que não tem tempo de ler, mas eu não tenho muito mais tempo para ler, especialmente ficção e tal. Mas eu acabei pegando as tragédias gregas de novo, para dar uma lida em algumas que eu não conhecia e reler algumas outras. Estou no Ésquilo ainda, nas 7 tragédias do Ésquilo. E uma das coisas da tragédia grega é os heróis, né, que sempre se ferram espetacularmente. Eu espero não ser um herói trágico grego. Ele sempre tem que fazer uma opção, né, uma escolha. Ele sempre tem um problema, assim, mandado pelos deuses lá, um daqueles problemas insolúveis, coitados. E eles têm que optar, geralmente, por um problema, por uma solução pessoal ou uma solução comunitária, da comunidade, da polis, né? Na nossa penapolis. E na tragédia grega, a predominância, né, é sempre a predominância da polis. Então, enquanto as pessoas estavam dizendo aqui do meu passado, eu fui lembrando, porque eu não preparei nada, né, para falar. Eu falei, vamos ver o que acontece, e aí eu vou falando. O agradecimento, claro que viria, mas eu não tinha estabelecido muito o que eu ia falar. E conforme as pessoas iam falando, eu falei, poxa, mas a história que eu tenho com todas as pessoas que falaram aqui, todos vocês que estão aí, é uma história que às vezes vem lá de 30 anos, né? Então eu já me sinto penapolense. Eu não gosto só do calor aqui, isso eu não esconde ninguém, não, né? Fala no Facebook o tempo inteiro, que lugar quente do inferno e tal. Mas isso não é culpa da cidade, não é culpa da localização geográfica, a gente vai aguentando e tal. Tem ar-condicionado, ainda bem que está ligado aqui. Então, senão eu ia ter um impeachment geral aqui, com esse paletó, tudo. Eu só tenho a agradecer. E indo para uma parte um pouco mais séria, no meu livro eu tenho um capítulo, se não me engano, chama O Lado Bom de Penápolis, porque é fácil falar de bullying e tal. Agora, para mim, é fácil, né, falar de bullying. Passar por ele não foi, não, mas falar é fácil e tal. E aí eu tenho um capítulo que eu falo, é o lado bom de Penápolis. Isso eu já tinha planejado em falar aqui, tá? Eu não vim tão despreparado assim, porque eu também não sou tão bobinho, nem tão bonzinho assim. Né? Muito pelo contrário. Mas eu acho que, assim, eu sempre tento enfatizar o que teve de bom aqui, para mim, né? Eu cheguei aqui em 76, uma cidade que tinha 2 bibliotecas muito boas, 2 que eu frequentava, né? Obviamente,
há outras e outras escolas e tal, mas a biblioteca do Instituto, lá do Carlos Sampaio, a biblioteca depois a municipal, na qual eu vim trabalhar com o Cletivaldo, a Solange. Tive professores excelentes no Adelino Petris, no Instituto, não posso esquecer que eu estudei no Carlos Sampaio, professores que, eu vou colocar isso, espero que as pessoas não entendam erroneamente, mas professores que eram diferentes de mim. Eu acho que professor ele tem que ser diferente do aluno para o qual ele dá aula, porque senão não tem muito sentido ele ser professor, né? Então, quando eu me lembro, quando eu vejo hoje a dona Ruth, o Fulanete, a dona Clara, a Marisa Ram, enfim, todo aquele pessoal que me deu aula, eles eram diferentes de mim no sentido de que eles sabiam alguma coisa que eu não sabia, eles me mostravam alguma música, algum filme, falavam de alguma coisa que eu não sabia. E isso eu sei que hoje em dia é careta, né, falar isso, é conservador, mas enfim, não estou muito preocupado com isso. Eu ainda agradeço, né, de ter participado dessa geração, de que eu tive professores que realmente os percebia como diferentes de mim, no sentido de que eles podiam acrescentar alguma coisa, trazer alguma coisa que eu não conhecia. Então foi falado aqui da Zezé Macedo. Eu me lembro no primeiro colegial, em 82, ela fazendo uma análise muito boa lá da Guerra das Malvinas. Tudo bem que na época eu estava mais interessado em Dallas do que na Guerra das Malvinas, mas ficou na minha cabeça a análise que ela fez da Guerra das Malvinas, né? Eu me lembro que quando eu li o texto dos gêneros literários do Anatol Rosenfeld pela primeira vez, não me lembro nem quando foi, mas eu falei, puxa, mas isso aqui eu já vi no colegial. Pô, o Fulanete dava aula no colegial baseado no texto do Anatol Rosenfeld. Uau, eu tinha 15 anos no primeiro colegial. Então, assim, eu tive uma boa aparelhagem, desculpe estar chamando isso de aparelho, mas é no bom sentido, viu? Intelectual aqui, né? Tive mobilidade, uma cidade menor, dá para andar, dá para caminhar. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo em receber esse título. Eu agradeço as oportunidades que a cidade me deu, e se eu consigo fazer alguma coisa de levar o nome da cidade, eu sempre tento fazer, sim, né? Isso eu acho que eu tenho orgulho de morar aqui, tenho orgulho de ter estudado na FUNEP. Eu nunca enfrentei nenhum problema na USP por ser egresso da FUNEP, muito pelo contrário, eles nem davam importância de onde eu vinha, né? Eles estavam se importando se eu ia conseguir produzir uma dissertação para os relatórios infindos da CAPES e tal. Então, eu só tenho que agradecer, eu tenho bastante orgulho de ser penapolense. Eu poderia, né, acho que se eu quisesse ter ido embora daqui, mas nunca vi porquê. Algumas pessoas dizem, mas se você for para uma cidade maior, você vai poder viver uma vida mais paulistana, mais não sei o quê. Eu vivo a vida paulistana aqui, eu saio, boto meu fone de ouvido e vivo fazendo o que eu quero, né? Nunca deixei de fazer nada, porque a cidade era pequena, ou me importei com nada que pudesse ser inerente a uma cidade pequena. Então eu tenho vivido a vida como eu acho que deve ser vivida, e, claro, eu agradeço à comunidade que me permite fazer isso, né? Que me permitiu as amizades que eu tenho, me permitiu a educação que eu tive e que tenho ainda, aos amigos que eu tenho, à família que eu tenho. Então, eu acho que, para não estender muito, né, eu não vou ficar fazendo um discurso aqui de 2 horas, acho que nem é. E também não vou contar tudo, porque senão vocês não vão comprar o livro, né? Porque aí tem a parte do menino aqui que já foi chamado de oportunista algumas vezes. Você não perde chance de fazer marketing para o teu blog, para o teu produto? Claro que não, né? Vê se a Coca-Cola perde chance de fazer marketing para o produto dela. Eu não sou bobo também. Então tem um monte de passagens e tal, mas eu acho que, como é uma noite de amigos, né, e parentes, e sobretudo amigos, porque os parentes têm que ser amigos também, né? Eu só quero agradecer por todo mundo ter se dado ao trabalho de vir aqui, agradecer ao vídeo que foi exibido, que eu achei o máximo.